Olá, meus queridos alunos, aqui Prof. Madruga, para mais uma aula de geografia e hoje a gente vai falar sobre fatores climáticos. A gente vai seguir nossas aulas sobre climatologia, sobre clima, a gente falou sobre diferença de tempo, de clima, quais são os elementos do clima, né? A gente falou de vento, de chuva, de furacão na última aula também. E hoje a gente vai falar sobre fatores do clima. Professor, o que são os fatores do clima? Os fatores do clima são aqueles responsáveis por formar o clima, por fazer com que o clima de uma região seja de uma determinada forma. Por exemplo, se o clima no Rio de Janeiro é mais quente do que no clima do Rio Grande do Sul, é devido a um ou mais fatores do clima. Importante destacar também que esses fatores do clima, eles nunca agem sozinhos. Eu não posso simplesmente analisar um único fator do clima. Melhor exemplo para isso, Curitiba e Camboriú, por exemplo, né, que é onde a gente mora, ou pelo menos onde aqui eu trabalho. Curitiba está mais ao norte, está mais próximo da linha do Equador, deveria ser mais quente, então, do que Balneário Camboriú. Mas tem um outro fator climático ali, que é a altitude, que faz com que Curitiba tenha médias térmicas mais baixas. Então, os fatores climáticos, eles sempre têm que ser analisados em conjunto, e é isso que a gente vai fazer, então, na aula de hoje. Então, bora lá, e não esquece de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante o prof, e bora lá. Quando a gente fala, então, sobre fatores climáticos, quais são os principais? O principal fator climático, gente, disparado, é o fator da latitude. Professor, latitude, não lembro, latitude é a distância em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, a relação que a gente tem é mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Por que isso acontece? Vamos pegar algum exemplo, olha só. Belém do Pará. Belém do Pará está bem em cima da linha do Equador, na verdade, bem próximo ali da linha do Equador. Belém do Pará tem uma temperatura média de 32 graus. Porto Alegre está mais longe da linha do Equador. Porto Alegre fica a 30 graus de latitude sul. Está mais longe da linha do Equador, então Porto Alegre tem uma temperatura média na casa dos 21 graus. Tem que levar em consideração que Porto Alegre durante o verão é quente, durante o inverno é frio. Mas o que acontece? Por que tu tem essa variação tão grande de temperatura e por que quanto maior a latitude, menor a temperatura? Te liga nessa. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por que isso acontece? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a incidência da radiação solar. Como assim? Os raios solares eles vão bater diretamente na linha do Equador. Então eles vão bater com uma incidência muito forte, fazendo com que essa região fique muito quente. Os raios solares ficam muito quentes. Na verdade, os raios solares são os mesmos, a diferença é a incidência. Se eu pego o Porto Alegre, que é o exemplo que eu falei, de mais ou menos 30 graus de latitude, os raios solares eles já vão bater de uma forma muito inclinada. Os raios solares vão bater de forma inclinada e já vão de volta para o espaço. Então, não dá tempo de aquecer. E isso é uma diferença muito grande. Pensa num dia de verão. Porto Alegre ou Santa Catarina ou qualquer lugar num dia de verão. No verão, os raios solares estão batendo diretamente ali. Pensa pegar um dia inteiro na praia sem filtro solar. Agora, durante o inverno, pensa passar o dia inteiro na praia sem filtro solar. E talvez não seja saudável, mas tu não vai ter queimaduras como tu teria no verão. E isso tudo tem a ver com a incidência da radiação solar. Então, vamos lá, vamos resumir. Olha só. Raios solares na linha do Equador batem diretamente na linha do Equador, aquecendo muito. Raios solares em latitudes maiores, eles vão bater de forma muito inclinada, não aquecendo aquela região. Por isso que a regra que a gente tem é, quanto maior a latitude, menor a temperatura média, perfeito? Então a latitude é o principal fator. Mas como eu te falei, não é o único fator. Curitiba está mais próximo da linha do Equador do que Porto Alegre. Mas Curitiba é mais frio do que Porto Alegre. Porque o segundo fator climático é o fator da altitude. A altitude, não te esquece, é a altura em relação ao nível do mar. E a regra é muito simples. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais alto, menor a temperatura. Por que isso acontece, professor? Isso acontece devido à pressão atmosférica. A gente viu na aula passada que pressão atmosférica é o peso da coluna de ar, é a quantidade de oxigênio, de partículas de ar que a gente tem no espaço. Quanto mais alto a gente está, menos partículas de ar a gente tem. E qual é a relação que a gente tem aí? Simples, a radiação solar vem, bate e ela volta para o espaço. Isso é uma coisa que ela faz normalmente, tá? Quando tu tem
uma pressão atmosférica muito baixa, como por exemplo em um lugar muito alto, né? A pressão atmosférica é muito baixa, tanto que o pessoal passa muito mal, muitas vezes, porque a pressão é muito baixa, tem pouco ar. Você já deve ter visto que pessoas que sobem em lugares altos passam mal. Eu mesmo, o lugar mais alto que eu tive foi mais ou menos 5.500 metros. E eu lembro de ter dor de cabeça, eu lembro de ter falta de ar, eu lembro de que tive que tomar injeção, inclusive, para dilatar as veias, para eu poder respirar um pouco melhor. Por quê? Porque tinha pouco ar. Então o que acontece? O sol bate nesse lugar e ele volta para o espaço sem ter tempo para que ele aqueça aquela região. E isso faz com que a temperatura ela fique mais baixa, tanto que nos topos das montanhas, o que a gente tem? A famosa neve eterna. Sempre tem neve. Por quê? Porque é muito frio o ano inteiro. Se a gente pega o topo do Everest durante o inverno, por exemplo, a temperatura lá chega a menos 40 graus, mesmo que o Everest esteja bem próximo da linha do Equador. Então a relação que a gente tem é, quanto mais alto, menor a temperatura. Esses são os dois fatores mais importantes do clima. Professor, é só esses dois fatores? Claro que não, a gente tem outros fatores que vão influenciar diretamente, como, por exemplo, a maritimidade e a continentalidade. Olha esses nomes, ó. Maritimidade, continentalidade, o que é isso? A maritimidade, como o nome diz, ó, maritimidade, vou falar até perto do microfone, ó, maritimidade. Mar é a influência que o mar exerce sobre uma região. O mar, gente, a água, ele exerce duas influências. Primeiro, a água deixa o clima mais úmido, porque umidade é a água no ar, né? Então, a água deixa o ar mais úmido. Então, regiões mais próximas do litoral vão ser mais úmidas que regiões longe do litoral. E a segunda coisa é que a água, ela deixa a temperatura mais ou menos estável, sabe? Não deixa ter muito calor e muito frio. É um dos motivos que Balneário Camboriú, o verão é bem quente, mas o inverno não chega a ser bem frio. Um dos motivos é a proximidade do mar. E, de novo, eu falo Balneário Camboriú, que é onde meus alunos aqui, Balneário Camboriú, moram, né? Perfeito? Então, a maritimidade. Continentalidade é o contrário. São cidades que estão no continente, longe do mar. E o que acontece com essas cidades? Essas cidades, elas são mais secas do que as cidades próximas do mar, então são cidades, né, que têm a tendência a ser mais secas. E outra questão é que essas cidades, elas são mais quentes e mais frias, tu tem maior variação. Isso que é o melhor exemplo do que o deserto. O deserto, durante o dia, fica muito quente, durante a noite fica muito frio. A única vez que eu fui pro deserto, eu não pensei nisso, olha que burro, né? Eu não pensei nisso. Eu fui pro deserto e eu levei um moletomzinho só. Um moletom, coisinha pouco. E durante a noite eu tremia de frio. Durante o dia aquele calor. E durante a noite eu tremia de frio, porque eu não pensei, não me liguei, né, que durante a noite faz muito frio. Por que acontece isso? Porque tu tem muita areia no deserto e não tem água, que é a água que deixa isso aqui mais estável. Perfeito? Outro fator do clima muito importante, se tu chegou até aqui e tá meio cansado, tá meio zonzo, dá um pause, porque esse fator é mais importante até do que a maioria desses que eu falei. Quase todos esses. Então dá um pause e volta. Por quê, gente? Porque eu vou falar contigo sobre massas de ar. Professor, massas de ar? O que são massas de ar? Como o nome diz, são porções de ar homogêneas. São massas gigantescas de ar que possuem a mesma temperatura, o mesmo grau de umidade, e conforme ele vai se deslocando, ele vai levando essas características. Professor, eu não entendi nada. Calma. Massas de ar, então, pensa assim, um monte de nuvens, tá, que elas vão se deslocar de uma região a outra. Quando elas se deslocam de uma região a outra, elas vão levando o quê? Vão levando chuva, se for uma massa de ar úmida, vão levando calor, se for uma massa de ar quente. Professor, não tá tão claro ainda. Vamos lá. Vamos olhar aí o mapa do Brasil. Nesse mapa do Brasil, a gente consegue perceber que tu tem no Brasil atuando 5 massas de ar. Começando do norte, a gente tem massa equatorial continental e massa equatorial atlântica. Essas duas massas do norte do Brasil são massas quentes, ou seja, são ventos quentes. Como é que eu sei que são ventos quentes? Elas se formam próximo da linha do Equador, gente. São ventos quentes.
Logo abaixo a gente tem as massas tropicais, massa tropical continental e massa tropical atlântica. Também são ventos quentes, porque se formam nos trópicos. E por último a gente tem, bem ao sul, né, próximo aí da Antártida, a massa polar antártica, ou massa polar atlântica. Essa massa polar, ela é extremamente fria e úmida, perfeito? Então vamos entender como é que essas massas de ar elas atuam no Brasil. Vamos começar então lá pelas massas de cima, que foi onde eu comecei, né? Massa equatorial atlântica. Ela se forma no Oceano Atlântico. Se ela se forma no Oceano Atlântico, ela é uma massa úmida. Por quê? Porque ela vem da evaporação do Oceano Atlântico. Quando ela entra dentro do continente, gente, o que ela faz? Ela leva consigo o quê? Leva nuvens carregadas de umidade, de água. Então elas vão trazer chuva. Massa equatorial atlântica traz chuva e calor também para todo o Nordeste brasileiro. O Nordeste ele tem um problema, que ele tem uma barreira ali, né? Que é o Planalto da Borborema, é uma barreira física ali, que não deixa com que essa massa de ar entre dentro do continente, e é um dos motivos que faz o sertão nordestino ser tão seco, né? Beleza. Massa equatorial atlântica se forma no Oceano Atlântico pela evaporação do ar, da água, então ela é úmida e ela é quente. Do outro lado, a gente tem massa equatorial continental. Massas continentais, elas são secas, com exceção dessa. Por quê? Porque ela se forma no meio da Amazônia, gente. E eu vou gravar uma aula extra só falando sobre rios aéreos, tá? Depois eu vou falar, na verdade, eu vou colocar junto aqui um vídeo sobre rios voadores, tá? Mas olha só, o que é isso? Toda a floresta amazônica evapora e fica ligado que cada árvore da Amazônia chega a liberar 200 litros de água por dia. Então todas essas árvores da Amazônia são bilhões de árvores, são entre 4 e 7 bilhões de árvores da Amazônia, evaporando até 200 litros de água em um único dia. Gente, é muito vapor de água. Esse vapor de água fica nas nuvens, tá? Todo esse vapor fica carregado nas nuvens, e essa massa equatorial, quando ela entra dentro do continente brasileiro, quando ela chega no continente, chega ali no centro-oeste, no sudeste, ela traz o quê? Chuva. E ela traz muita chuva, chuvas torrenciais. Perfeito? Massa equatorial continental. Professor, só essas? Não, calma. Massa... até eu cansei aqui. Massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica, gente, é essa massa que se forma dentro do Oceano Atlântico, então também ela é úmida, e ela entra no continente e ela traz o quê? Chuva. Ela traz chuva para todo o litoral brasileiro. Por que tu tem mata atlântica em todo o litoral brasileiro? Se tu está vendo essa aula, por exemplo, meus alunos estão vendo essa aula em Balneário Camboriú e Camboriú, olhem pela janela e vejam, se vocês conseguem ver, né, os morros, ou se vocês estiverem andando pela cidade, olhem os morros ao redor. Vocês vão ver que os morros eles são florestados, ou seja, os morros têm um monte de floresta. Por que isso acontece? Porque tu tem muita chuva em todo o litoral, e isso acontece por causa da massa tropical atlântica. Perfeito? No interior do continente, a gente tem a massa tropical continental. Massa tropical continental, gente, é essa massa que se forma dentro do continente, né? Dentro do Brasil, no Cerrado. Então ela é uma massa seca. Por onde ela passa, ela não leva chuva, ela leva seca e ventos quentes. Se tu já foi para Brasília, por exemplo, tu sabe que lá é extremamente seco, tanto que o nariz chega a ficar seco, pode até sangrar. É extremamente seco. Por quê? Porque ali tu tem a atuação da massa tropical continental. E por último, no sul da América do Sul, tu tem a formação da massa polar atlântica ou Antártida, né? Mas simplesmente massa polar atlântica. É uma massa polar, então ela é uma massa fria. Quando ela entra dentro do continente, ela traz o quê? Frio. Ela traz o fenômeno chamado fenômeno de friagem. Então ela leva frio para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até a Amazônia. Muitas vezes ela leva frio porque são ventos que se formam lá perto da Antártida. Antártica. Tanto faz. Certo, gente? Então essas são as massas que formam, as massas de ar que formam então o
Brasil e formam também os climas brasileiros que a gente vai ver mais à frente. Então, quais são os fatores do clima? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e massas de ar. Isso tudo agindo junto formam os climas brasileiros. Perfeito? Então não te esquece de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante o Prof também, e curtir aqui o vídeo. E gente, valeu, um abraço e até a próxima.